Graça e a paz a todos, aqui é o pastor Fernando. A gente vai continuar a falar sobre escatologia, né? Nós, no último vídeo, falávamos sobre o período da graça, né? Sobre 70 semanas. E eu quero compartilhar com todos a nossa visão, né? Sobre o que nós cremos. E você tem a liberdade de crer diferente, de acreditar em outra linha teológica, mas é importante, né, a gente conversar sobre, para que possa ajudar o outro a mostrar o seu ponto de vista, a sua interpretação. E se você quiser deixar o seu comentário aqui no nosso vídeo, fique à vontade, né? Se quiser se inscrever no nosso canal, fique à vontade. Aqui é um canal que a gente busca apenas compartilhar um pouco daquilo que a gente recebeu e sem, claro, ofender ninguém e nem querer impor a nossa opinião sobre a dos outros, mas é aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Então a gente estava falando sobre as 70 semanas de Daniel, sobre profecia no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 em diante, que fala sobre acerca das 70 semanas. E eu falei no vídeo passado que as 70 semanas de Daniel, elas foram entregues para Daniel para se cumprir em Israel e em Jerusalém. Elas são de respeito ao povo de Israel e a Jerusalém, para que esse povo possa ser restaurado à sua intimidade com Deus, para que sua iniquidade seja extinta, para que o pecado seja perdoado, para que o Messias fosse apresentado, que ele fosse morto, e através dessa morte, né, os nossos pecados pudessem ser justificados. Então a gente precisa entender uma coisa, né? O Messias foi apresentado, né? Jesus foi apresentado 483 anos lunares após a assinatura do Tratado do Rei Artaxerxes, que nós lemos lá em Neemias 2, versículo 1 ao 8, ou seja, 69 semanas exatamente se cumpriram do decreto do Rei Artaxerxes em 444 a.C. até o ano 32, alguns historiadores falam 33, né, depois de Cristo. Então, quem foi a pessoa que cumpriu essa profecia? Foi Cristo, certo? Então, Cristo, ele foi apresentado em Jerusalém no ano 32 ou no ano 33, depende de cada visão, certo? E ali ele foi morto, né? Cumprindo os 483 anos cravados da profecia de Daniel, das 69 semanas, que iriam se cumprir até a apresentação do Messias. Então, da saída da ordem do rei, né, Artaxerxes, mais 69 semanas, dá 483 anos, acontece justamente no dia em que Jesus foi apresentado como rei na sua entrada triunfal no domingo de Ramos em Jerusalém. Segundo, o Messias seria morto depois dessa apresentação que está escrito lá em Daniel 9, certo? Então, Jesus foi morto. Depois da sua apresentação, ele foi morto como cordeiro pascual, certo? Por fim, depois da morte do Messias, Jerusalém seria destruída. É o que está escrito lá na profecia das 70 semanas de Daniel. Jerusalém seria destruída, e Jerusalém foi destruída 70 anos depois de Cristo, né? 70 anos depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. A profecia se cumpriu de Daniel, certo? Por fim, após a destruição de Jerusalém e a diáspora dos judeus, se iniciaria um período de ausência de paz em Israel e em Jerusalém. Isso nós estamos vendo até hoje, né? Até hoje nós vemos a região, né, da Cisjordânia, de Israel, da Jordânia, da Síria, dos árabes. É uma região geopoliticamente muito instável até os dias de hoje. E isso comprova o cumprimento da profecia de Daniel, que diz que depois da destruição de Jerusalém, né, se iniciaria um período de ausência de paz, né, e que os gentios dominariam Jerusalém. E hoje o domínio de Jerusalém é dos gentios, né? Jerusalém, ela está sob o domínio dos gentios. Jerusalém não é a capital, né, do Estado de Israel, né? Porque Jerusalém é considerada pelos países como sendo uma cidade do mundo, né? Os judeus lutam para que
as nações reconheçam Jerusalém como sua capital, mas iniciou-se um movimento, né, pelo governo norte-americano de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, mas esse é um movimento que está levando justamente ao acontecimento dos finais dos tempos, porque realmente Jerusalém ela é a capital do Estado de Israel historicamente. Para que se cumpra a profecia, para que Jesus possa voltar, né, Jerusalém precisa ser retomada como capital. Então esse movimento vai acontecer porque já está escrito que vai acontecer, né? Então é importante a gente entender que Jerusalém, né, e aquela região é uma região que vive uma incerteza, uma insegurança, mediante a profecia que foi revelada por Deus a Daniel, né? E isso está se cumprindo. Então, a única pessoa que se encaixa na profecia de Daniel, né, dos 483 anos, depois do decreto do rei Artaxerxes, da apresentação em Jerusalém como rei dos judeus, depois a sua morte, certo? Depois a destruição de Jerusalém, a única pessoa que se encaixa nessa profecia é Jesus. Não existe outro profeta, não existe outra pessoa, não existe ninguém que se encaixe a não ser Jesus. Ou seja, a profecia de 70 semanas de Daniel, ela é verídica, né? Muitos não querem, né, atestar sua veracidade, mas a verdade é essa. Jesus é o Messias, Jesus foi apresentado em Israel como rei, ele foi recebido como rei, depois ele foi morto como rei e ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou, ele está vivo ao lado do Pai, aguardando o momento da manifestação dos filhos de Deus, certo? Então, o que nós cremos? Nós cremos que falta uma semana de Daniel para se cumprir e que essa última semana ela vai começar a ser contada a partir da assinatura de um tratado de paz, da mesma forma que um tratado foi dado para iniciar as 69 semanas, a última semana vai ser iniciada com um tratado de paz. E esse tratado de paz vai ser assinado entre as nações e um único homem, que é o que a gente conhece como Anticristo, certo? Como Anticristo. Lá em Daniel 9, 27, diz que o príncipe do povo que destruirá Jerusalém. Ou seja, afirma que o Anticristo vai ser um homem do povo que destruiu Jerusalém. E qual foi o povo que destruiu Jerusalém? O povo que destruiu Jerusalém é o Império Romano, certo? E qual é o povo do Império Romano? O Império Romano era formado por vários povos. Italiano, grego, turco, né, Espanha, todas as nações da Europa Ocidental formavam o Império Romano, certo? Então, assim, afirmar que ele vai vir de uma nacionalidade, né? A Bíblia diz que o príncipe do povo que destruirá Jerusalém. O povo que destruiu Jerusalém foi o Império Romano. Então, o Anticristo vai ser alguém de origem semelhante à do Império Romano, certo? Então, isso é uma coisa. A última semana, ela será iniciada com um acordo de paz das nações com um líder político, certo? Com um líder político. Às vezes as pessoas dizem, não, vai ser quê? Não, vai ser um líder político. E quanto tempo vai ser esse acordo, né? Vão ser 3 anos e meio, renovados por mais 3 anos e meio, certo? Serão 3 anos e meio após o acordo ser assinado. O templo vai ser rompido, o templo será profanado, é o que está escrito lá em Daniel. Só que entenda, para o templo ser profanado, precisa existir um templo. E hoje nós não temos um templo em Jerusalém. Nós temos uma mesquita, nós temos lá um santuário, o Domo da Rocha. Eu fui em Jerusalém no ano passado e eu estive lá. Eu vi um templo, eu vi uma mesquita, eu vi um santuário, mas não vi um templo judeu, certo? Eu não vi um templo da religião judaica. Então, para que se cumpra a profecia de Daniel, é necessário a reconstrução do templo, certo? Os judeus até hoje não fazem mais sacrifícios porque eles não têm um templo. E eles precisam reconstruir o templo. E eles vão reconstruir. Para que essa profecia de Daniel se cumpra, vai ser necessária a reconstrução do templo, porque o templo precisará ser profanado. E é importante que todos saibam disso.
E no final, né, dessa última semana, o anticristo, que vai ser o líder político, né, ele vai profanar o templo de Deus, vai guerrear contra o povo de Israel, e aí Jesus voltará à sua segunda vinda. Só que aí está o ponto, certo? Jesus voltará na segunda vinda e pisará no Monte das Oliveiras, como ele mesmo, né, anunciou na sua ascensão. Quando ele ascende aos céus para os seus discípulos, os anjos falam que o mesmo Jesus que eles estavam vendo subir, desceria daquele mesmo lugar. E agora, né? E o arrebatamento da igreja? E a segunda vinda de Jesus? Vai acontecer simultaneamente? Vai acontecer antes da grande tribulação? Depois da grande tribulação? No meio da grande tribulação? O que o pastor Fernando acredita? O que nós acreditamos? Existem linhas teológicas que afirmam que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, que é o pré-tribulacionismo. Existem linhas teológicas que afirmam que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação, que é o mesotribulacionista. E existem linhas teológicas que afirmam que o arrebatamento da igreja vai acontecer após a grande tribulação, que é o pós-tribulacionista. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essas linhas teológicas que afirmam sobre o arrebatamento da igreja. Mas é importante fixar que na nossa visão, o arrebatamento da igreja é um evento distinto da segunda vinda de Jesus. O arrebatamento da igreja, Jesus irá encontrar sua igreja nas nuvens. E na segunda vinda de Cristo, Jesus pisará no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Amém? Que a graça e a paz esteja com todos.